Então, é uma questão bem massa envolvendo aí essa parte de geometria plana. Então, ele fala mais ou menos assim, ó. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de um objeto e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área da cobertura do setor circular em azul. Professor, cadê essa área? Essa área aqui, ó, que está aparecendo. De um sensor colocado no ponto S. Então, aqui nesse ponto S vai ter um determinado sensor. Beleza. E ele vai cobrir essa área justamente em azul. Essa área depende da medida do ângulo alfa em graus e de um raio R em metro. Beleza. Aí ele fala assim, ó, ao aumentar o ângulo alfa ou o raio, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Opa, vamos destacar isso aqui, ó. Quanto maior a área, maior o preço do sensor. Para esse fim, a questão ela trouxe 5 tipos de sensores, né? 1, 2, 3, 4, 5, e cada uma com a característica de ângulo e de raio. Então, lembrando que esse ângulo é o ângulo de abertura que o sensor consegue visualizar. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ele fala logo aqui abaixo da figura, ele conclui o seguinte: esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de 70 metros quadrados, com o menor preço possível. Use 3 equivalente ao valor aproximado de π. Então ele pergunta: o proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor de qual tipo? O que eu preciso fazer aqui? Eu vou ter que analisar cada um desses tipos aqui. Tipo 1, 2, 3. Qual é a área de cobertura desses sensores, certo? E aí o que eu precisaria lembrar? Essa ideia aqui é a parte de área de setor circular. Professor, a área do setor circular, existe uma relação que você tanto pode calcular ele em grau como em radiano, mas nesse caso ele fala que o ângulo, o alfa, ele vai ser dado em graus, certo? Então a gente vai utilizar a seguinte relação. Então a área do setor vai ser dada por quem? Pelo valor de alfa em graus dividido por 360. Então por que eu vou utilizar essa fração? Porque você vai pegar uma parte do círculo, né, da volta completa. E nesse caso você não vai utilizar o sensor, ele não vai cobrir 360 graus, ele vai cobrir uma parcela. Então essa parcela é justamente esse alfa aqui, né? É uma parte do todo. Ok. Isso tudo vezes quem? Vezes o valor de π, vezes o raio ao quadrado. Então lembra que π r ao quadrado, isso aqui é a área do círculo, certo? Como eu estou pegando uma parcela do círculo, eu multiplico por essa fração. Então, professor, eu teria que calcular todos esses setores aqui, todos eles. Então a gente vai calcular o tipo 1, 2, 3, 4 e vai ver qual deles encaixa em uma área no mínimo aí de 70 metros quadrados, e ele quer aquele sensor que tenha o menor preço possível, né? Então vou destacar aqui de amarelo também, ó, que ele quer isso aqui, ó. Ele tem que ter o preço menor possível. Adquirir qual desses sensores para o imóvel? Então é isso que ele pede. Então vamos lá, galera. Então eu teria que calcular o sensor 1, qual é a área de cobertura dele. Então eu vou aplicar na relação da área do setor circular. Então essa área vai ser quanto? Então o valor de π, que no caso aqui, o valor de alfa, que é 15, sobre 360, que multiplica quem? O valor de π, que é 3. Lembrando que na questão ele fala que π vale 3, vezes o raio ao quadrado. Então o raio ao quadrado aqui, o raio é 20 ao quadrado. Então essa área do setor circular, ela vai ficar quem? Então eu vou tentar simplificar o máximo possível. Então se eu divido aqui, ó, 15 e 360, então dá para dividir por 15. Então dividindo 15 por 15, aqui vai resultar em 1. E 360 dividido por 15, aqui vai ficar 24. Então essa primeira razão, ela fica assim, ó, 1 sobre 24 vezes 3, 20 vezes 20, aqui dá 400. Pronto. Então essa área do primeiro item vai ser equivalente a quanto? Vamos lá. 24 e 400 dá para simplificar também. Então vamos dividir isso aqui por 2, que aí simplifica mais um pouco. 400 por 2 e 24 por 2. Então aqui vai ficar 200 e aqui vai ficar 12. E aí eu já percebo que 3
e 12, ó, eles são múltiplos, então dá para dividir todo mundo por 3, né? Resumindo, então essa fração ela vai ficar equivalente a quem? Então na parte de cima vai ficar 200. 3 dividido por 3 aqui sobra 1, então vai ficar 200 vezes 1 vezes 1. E 12 dividido por 3 aqui dá 4. Então vai ficar 200 dividido por 4. Então essa área 1 equivale a quanto? 200 dividido por 4, isso aqui dá 50 metros quadrados. Então essa é a área do sensor 1. Professor, essa área do sensor 1, ela não corresponde ao que a questão pede. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, que esse sensor ele tem que ter no mínimo uma área equivalente a quanto? Ó? A 70 metros quadrados. E essa aqui deu 50. Então aqui não convém, certo? Então não convém. Então vou ter que fazer isso com todas. Então vamos lá para o próximo. A área 2. Então a área do setor 2, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar 30, que é o valor de π, vai dividir isso por 360, vai multiplicar por 3, que é o valor de π, e 22, que é o raio ao quadrado. Então observe que dá para fazer algumas simplificações antes de fazer a multiplicação, por exemplo. Então cortando de cima com 0 de baixo, eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 3 aqui dá 9. 9 eu já poderia simplificar com 36, ó, beleza? E 22 vezes 22, isso aqui dá 484. Pronto, então para finalizar, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou dividir todo mundo aqui por 9, então aqui em cima, 9 dividido por 9, aqui vai resultar em 1. E 36 dividido por 9, aqui resulta em 4, certo? Ó, então vai ficar assim. E para finalizar, a gente vai dividir 484 por 4. 484 por 4, isso vai ser equivalente a quanto? Então essa área vai ser equivalente 484 por 4. Então aqui dá 1, baixa 0, dá 8, dá 2. E aqui vai resultar em 1. Então vai ficar 121 metros quadrados. Beleza. Professor, essa área corresponde ao que a questão estava falando? Corresponde. Ela é maior do que 72 metros quadrados. 70 metros quadrados, né? É maior. Sendo que, vamos analisar a outra. Ele quer aquela que seja o menor valor possível, né? Então, para ter o menor valor possível, a área tem que ser menor possível. Porque ele fala que quando a área é maior, o sensor também vai ficar mais caro. Então, vamos lá. Então, a próxima, eu vou pegar aqui 40 graus, dividir por 360, multiplicar por 3 e 12 ao quadrado. Então, eu vou cancelar um zero de cima, um zero de baixo. Aqui vai ficar... Eu vou dividir 4 e 36 por 4. Então, essa fração, quando eu divido todo mundo por 4 aqui em cima, 4 dividido por 4 dá 1 e 36 por 4, aqui vai resultar em 9. Certo? Ó, 9. Que esse 9 eu já posso simplificar com 3, né? Ó, 3 e 9 aqui. 12 vezes 12, aqui dá 144. Então, vamos finalizar aqui simplificando o máximo possível. Então, ó, 3 e 9, dá para dividir todo mundo por 3. Então, vai ficar 144 dividido por 3. Então, essa área vai ser equivalente a quanto? Então, essa área 3 do sensor 3, 144 por 3. 144 por 3. Então, aqui dá um 4. 4 vezes 3 dá 12. Baixa 2. E aqui dá um 8, não é isso? Ó? 8 vezes 3 dá 24. 48. Pessoal, lembre, 48, ela é menor do que 70 graus. Ela é menor do que 70 metros quadrados. Então, não convém com o que a questão pede, certo? Então, mais uma alternativa aí que não convém. Beleza, então, não convém. O sensor 4. O sensor 4, ele vai ter 60 graus. Então, 60 dividido por 360, multiplicado por π, multiplicado por 16 ao quadrado. Então, aqui eu poderia dividir todo mundo por 60, né? Essa primeira razão. 60 dividido por 60 aqui dá 1. 360 dividido por 60 aqui dá 6, né? Sobra 6.
E esse 6 eu já poderia eliminar aqui, ó, com 3, né? Dividindo todo mundo por 3. Então aqui sobraria 2. Beleza, então essa área vai ficar aqui, ó. Vai ficar 16 ao quadrado, é 16 vezes 16, então dá 256 dividido por 2. Então a metade de 256 dá 128 metros quadrados. Ok, então mais uma área que convém, né? Ele é maior do que 70 metros quadrados. E a última, vamos testar aqui a última. Até agora só tem o sensor 2 e o sensor 4, né? O sensor 2 seria o escolhido. Por quê? Porque é uma menor área, né? Que o sensor que vai ficar mais barato. Então nós vamos ter aqui a área desse sensor 5 vai ficar 90 sobre 360 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Então eu posso dividir todo mundo aqui por 90, né? Então dividindo essa primeira fração por 90, o numerador fica 1. 36 por 9 aqui dá 4. Então vai ficar 4 aqui embaixo, né? 360 por 90 dá 4. Aqui eu tenho 3, 10 ao quadrado, aqui dá 100. Então 100 vezes 10, 100 vezes 3 dá 300, 300 vezes 300 dividido por 4. Então 300 dividido por 4, isso vai resultar em quanto? Então 300 por 4. Então aqui dá um 7, 7 vezes 4 dá 28. E aqui dá um 5, dá 20. Então vai ficar 75 metros quadrados. Pronto. Então a gente chega à conclusão que o sensor 5 ele vai ter 75, ele vai cobrir uma área aí de 75 metros quadrados. Na questão ele traz um dado interessante, ó, que quanto maior essa área, maior o preço. E o que ele estava pedindo era que, no mínimo, esse sensor tem uma área de 70 metros quadrados e tenha o menor preço possível. Então, professor, aquele sensor que o proprietário vai adquirir é aquele sensor que está mais próximo de 70 metros quadrados. Então, é justamente quem? O sensor 5, 75 metros quadrados. Tá? Então, a alternativa correta, letra E de elegante. Então, era uma questão que é aquele tipo de questão que não é difícil, né? Mas era uma questão que você iria perder muito tempo fazendo esses cálculos um a um, tá? Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aqui ao final eu vou deixar um card com questões do Enem 2024 já resolvidas, assim como outro card com outras questões. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!